Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Menos. Obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, vocês já viram o televisor. O nosso programa tem o objetivo hoje de falar especificamente das Olimpíadas, coisa que ninguém está fazendo. Não, claro que todo mundo está fazendo, só que nós vamos falar de um outro aspecto, de um outro formato. Nós vamos falar sobre a economia nas Olimpíadas. Estamos aqui com o mestre Barazal, professor Barazal, que vai nos explicar se a gente ganha, se a gente perde, se aquece realmente a economia brasileira, se é bom, não é, para a imagem do nosso país lá fora. Eu já tenho ouvido opiniões diferentes dizendo que os próprios estrangeiros que aqui estão, que aqui está um espetáculo, está tudo bem, é que as pessoas que aqui estão não sabem como está lá fora também. Não é? Então, nós vamos estudar todos esses aspectos, plásticos e econômicos principalmente. O programa de hoje leva o esplendoroso, o sensacional número de 2.557. É um espetáculo. E hoje nós estamos espetacular. Está sabendo de tudo? Hoje nós estamos com o nosso copiloto Ale das Candongas. Isso. Ale, seja bem-vindo. Durante as férias do nosso companheiro, não é? Que está... Me parece que ele embarcou para a Europa, né? Embarcou para a Europa. Isso. Então, a toda a nossa equipe, um grande abraço e obrigado por colaborarem mais uma vez com o nosso programa. Tudo começou há mais de 12 anos, quando vocês interagiam conosco, pedindo sempre coisas por telefone e o telefone não parava de tocar. Você lembra, Alê? Eram 800, 900, 1000... Não lembra, meu? Que é isso, cara? Não é possível. Hoje em dia é tudo na base do keyboard, do teclado, da mensagem. Então é no www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático e sim escreva-o por extenso, MAIS. Ficando então, www.tvmaisabc, tudo juntinho, tudo grudadinho, que nem diz o mineiro, .com.br. Hoje, o tema, repito, a economia nas Olimpíadas. Antes de começarmos também, eu só quero saber da parte operacional, já são 22 horas e 33 minutos, quase 34, se vocês estão ativos, se vocês estão com vontade de colocar mais esta edição no ar. Sim ou não? Então, atenção, tripulação, atenção, senhores passageiros, preparar a aeronave para decolagem hiper, mega, monster imediata. Falaria assim, fogo na brasa Jimmy Sanches, mas não, hoje é o Alê das Candongas. Vamos lá, Alê, para o tema de hoje, que é a economia nas Olimpíadas. E eu gostaria de apresentar, com muito prazer, mais uma vez, a presença do economista, professor Ramon Barazal. Palmas, Alê, para o professor Ramon Barazal. Obrigado pela presença, professor. Professor, nós vamos ganhar com essa, eu não estou falando nem em medalhas, parece que o Brasil vai fazer um papel relativamente bom, guardando as proporções dos últimos anos. Parece que houve um maior interesse em todas as categorias esportivas, a infraestrutura do país melhorou para com esses atletas, né? Vamos esperar os resultados. Mas os resultados econômicos? Olha, Darcio, a primeira coisa que a gente tem que, enfim, se situar é que quando você fala de Olimpíada, que é um evento muito grande, é claro, de alcance mundial e tal, mas você está falando de uma cidade, que no caso brasileiro é a cidade do Rio de Janeiro.
Então, os ganhos econômicos e até mesmo os ganhos financeiros estão muito restritos mesmo, à cidade do Rio de Janeiro. Ficam retidos lá, basicamente. Então, do ponto de vista financeiro, você tem hotéis, restaurantes, táxis, shows, etc., que ganham um bom dinheiro com a visita, especialmente dos turistas internacionais e mesmo os turistas nacionais também. E do ponto de vista econômico, a cidade acaba ganhando porque você tem a construção de uma série de obras, né? Por exemplo, as obras viárias que mais chamam a atenção e que ficarão como legado, que é a palavra da moda, né? Para a cidade do Rio de Janeiro. Então, mas isso não significa necessariamente que o país como um todo vá ganhar do ponto de vista, repito, econômico ou do ponto de vista financeiro. Quem ganha é o Rio de Janeiro. Talvez com a publicidade que é feita, né, professor, em relação a outros países, as manchetes em todos os jornais mundiais, não é? A visita de muita gente importante que vem, aqueles que vêm pela primeira vez, ficam encantados. É verdade. E aí, Darcio, a gente pode jogar alguns números na nossa conversa, como, por exemplo, estima-se que o Rio vai receber em torno de 350 a 400 mil visitantes, não é? Sendo que a maioria de origem de outros países. Uma então, cidade de porte de médio para grande do interior, grande, né, professor? Mas só para a gente ter uma ideia, quer dizer, o Brasil recebe grosseiramente 6 milhões de visitantes ao ano, enquanto que a Espanha, que é do tamanho de Minas Gerais, recebe 40 milhões ao ano. Então a diferença é muito, muito, muito grande. De qualquer forma, sempre é um cartão de visita, as pessoas, como você lembrou, acabam querendo voltar uma segunda vez, uma terceira vez e tal. Nesta quadratura, infelizmente, nós temos uma série de coisas remando contra, e a principal delas é a violência, né? Que tem imperado no mundo todo e, por via de consequência, aqui no Brasil também. Tanto é verdade que a gente tem falado em bloquear ou eventualmente bloquear atos terroristas. Nós nunca falamos disso no Brasil, né? E nós temos aí forças especiais muito preparadas e Foi tal. Foi uma novidade, né, professor? Foi uma novidade que é ligada preocupante, né? Muito preocupante, que é a violência que existe. E a gente acaba vendo, no caso do Rio de Janeiro, de grandes cidades brasileiras, a violência miúda do cotidiano, tal do arrastão, batedor de carteira, aquele garotão que pega alguma coisa de uma senhora e sai correndo e tal. Isso continua acontecendo porque não tem como combater isso, quer dizer, a não ser que nós tivéssemos um policial para cada habitante, para cada pessoa que estivesse ali, né? Mas, enfim, resumindo, é isso, quer dizer, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, claro, será a grande vencedora nesse sentido, né? Pela concentração. Mas, professor, eu vou fazer uma colocação. Mas será que muitos turistas não aproveitam, não vêm para São Paulo, não vão conhecer o Nordeste, que eles amam o Nordeste, e são proprietários de terrenos, de imóveis no Nordeste? Especialmente, por exemplo, na área de Fortaleza, né? Isso acontece porque, no caso do europeu especialmente, eles ficam encantados, por exemplo, com as nossas praias. Você vai ter, sempre vai ter sol, quer dizer, durante o ano, 350 dias tem sol. A temperatura da água é sempre elevada, coisa que eles não têm na Europa, com exceção ao Mediterrâneo, em alguns meses só. Então, eles ficam encantados com isso tudo. E há também aqueles que querem conhecer coisas diferentes, como é o caso da nossa região do Pantanal, que é única no mundo, né? Quer dizer, isso não se encontra em outros lugares. Eles adoram andar pelo Rio Amazonas, de Belém até Manaus. Exatamente, então viajam de barco ou qualquer coisa assim. Então, na verdade, Darcio, nós temos aí uma grande oportunidade, digamos, de uma semeadura para gerações futuras de visitantes estrangeiros, né? Que poderão depois voltar ao nosso país para fazer outro tipo de turismo, não só conhecer o Rio de Janeiro, que é um turismo mais urbano, digamos assim, mas conhecer o Brasil com outro tipo de turismo, religioso, ou turismo de praias, ou etc., para conhecer outras realidades brasileiras. Outras plagas. É interessante, né? A equipe da Austrália, quando chegou, com razão, não é? Eles colocaram a boca no mundo em relação aos aposentos da Vila Olímpica, com razão, não é? Mas depois o prefeito do Rio fez aquela brincadeira de colocar um canguru, pegou bem, pegou mal, mas se aproximou da chefe da delegação e ela já está outra pessoa, já há um brilho no olhar dela, não é? Não por terem consertado o que estava errado, mas ela já está brasileirada.
Contamina, né? Contamina. Eu não conheço a Austrália, mas o que a gente ouve das pessoas que lá estiveram é que todo mundo diz que o australiano é um povo muito simpático, muito alegre, etc. Então eles têm esse espírito, né, de realmente resolver esses problemas rapidamente e com troca de sorrisos, o que facilita muito as coisas nessas horas. Agora, eles tiveram razão ou têm razão em relação aos acontecimentos na Vila Olímpica. Isso é uma pena, precisa ser evitado, etc. Agora, a organização de um evento dessa natureza e desse tamanho realmente exige uma logística absolutamente exagerada, né? E que talvez o Brasil não tivesse condições exatas para fazer isso, porque é diferente de Copa do Mundo. Copa do Mundo você está falando de um só esporte, em diferentes praças, é claro, mas um só esporte e um só tipo de público. No caso da Olimpíada, você está falando de inúmeros esportes. Várias camadas sociais, com várias camadas sociais, e o público sempre é diferente. Quer dizer, o público que vai assistir polo aquático ou esgrima não é o público do futebol ou do voleibol. Sim. Então, você tem que ter preparação logística para resolver todos esses problemas, o que não é pouca coisa, não. Agora, professor, a aviação civil também foi bastante aquecida, mesmo internamente, né? Porque há uma deslocação muito grande de brasileiros em direção ao Rio de Janeiro. É verdade. Poderia ser mais até, mas infelizmente aqui no Brasil nós ainda temos uma mentalidade muito protecionista em relação à aviação civil, e eu me bato em relação a isso há muito tempo. Mas, enfim, o transporte no Brasil precisa melhorar muito? Precisa. Aéreo, rodoviário, etc., precisa. Mas esse tipo de acontecimento, de evento dessa grandeza, ele provoca essas coisas. Quer dizer, olha, é preciso que se faça alguma coisa nesse sentido. Então, quando você vai ao Rio de Janeiro hoje e encontra, por exemplo, o VLT, o que os europeus chamam de tram, circulando na antiga zona portuária, que hoje está modernizada, você olha para aquilo e se diz, puxa vida, nós podemos ter isso aqui em vários lugares do Brasil. Como não? Não é? Substituindo ônibus, em Santos, por exemplo? Em Santos, por exemplo. Substituindo ônibus e táxis e tal, e principalmente o automóvel particular. Então, quem sabe essa semeadura também, no caso do VLT, desse transporte tão moderno e ao mesmo tempo tão saudosista, né, que nos remete ao bonde, nós que temos alguns quilômetros a mais rodados na vida, né? Não espalha, professor. Mas, enfim, tomara que isso vingue e que outras prefeituras de outras cidades do país falem, olha, vamos trabalhar para ter um VLT aqui também e assim por diante. Agora, no geral, né, o Rio ganha ou perde? Ganha. O Rio de Janeiro ganha. É positivo o saldo? Não tenho dúvida disso. O Rio de Janeiro ganha porque a cidade já está transformada. Você já tem corredores, por exemplo, viários que não existiam há pouco tempo atrás. Por exemplo, a reforma da zona portuária, a partir da Praça Mauá, em direção... Está lindo ali, hein, né? Em direção à rodoviária Novo Rio, tudo aquilo se transformou. Era uma área, convenhamos, absolutamente degradada, quando existia ainda aquele viaduto, aquele... Enfim, e agora ficou muito, mas muito bonito e ganha em beleza da cidade de Buenos Aires, por exemplo, que fez com o chamado Puerto Madeiro. Uma revitalização. Isso poderia ser feito aqui pertinho da gente, em Santos. O Cais do Porto, em Santos, ser transformado, guardar o romantismo. Fica maravilhoso, fica maravilhoso. E você pode ter lá centros culturais, restaurantes, bares, você pode ter shows, você pode ter uma opção de coisas. E gente circulando, o que areja aquela área da cidade. Aquele navio, acho que é da NBA, National Basketball Association, que eles vão se hospedar no próprio navio. No próprio navio, Ficou lindo aquilo ali. É o Silver Code, o nome do navio. Exatamente. Nuvem de prata. Isso. Nuvem de prata. Ele está lá ancorado no Pier Mauá e na verdade, o hotel do time de basquete americano. Achei fantástico. Uma boa ideia também, né? Pois é, mas os navios já fazem, né? Mas se aquela área estivesse degradada, certamente aquele navio tão bonito não estaria ali. Não resta dúvida. E nem os atletas. Fizeram um painel também. Exatamente. É engraçado, tudo no capricho dá certo, né? Funciona. Né? E outros navios, talvez, de outras companhias, vão usufruir também. Não tenho dúvida disso. Não é? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Eu com o espírito olímpico, eu vou dar a volta no quarteirão. Quanto tempo tem um intervalo? 2 minutos e meio? Dá para dar umas 4, 5 voltas. Me acompanha, professor? Claro, já estou. Vamos lá, estamos de tênis mesmo? Vamos lá, então. Já a gente volta. A
Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais. É lógico que eu vou falar da LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Mesmo porque é um anunciante que está conosco desde o primeiro programa. É impressionante. Essas imagens são da fachada, claro. Vamos cair para dentro da loja, que nem diz o outro. Vocês vão ver cada coisa espetacular. E agora a novidade da LL que tem as consultoras. E também com a tecnologia, vocês podem levar fotos, né, no celular da sala, do hall, do apartamento, da garagem de casa, o que vocês quiserem. E lá elas vão analisar essas fotos e vão saber de pronto o que necessita você para sua casa, para o seu lar. Ah, não dá certo a foto, não dá para ver direito. Elas vão até sua casa então. Melhor que isso, só 2 disso, viu? LL Presentes. Marque bem na sua agenda, vá com uma amiga, vai tomar um cafezinho, um chazinho. Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais e o tema A Economia nas Olimpíadas, recebendo com muito prazer o professor Ramon Barazal, que está fazendo um raio-x aí e chegou já à conclusão de que o Rio ganha. Ainda bem, né, professor? Porque foi investir. Aquela Vila Olímpica, por exemplo, vai virar o quê? Minha Casa, minha Vida? Não, os apartamentos todos já têm dono, eles todos foram vendidos para particulares, né? Ah, já foram vendidos? Todos eles. E assim que a Olimpíada termina e a Paralimpíada, os atletas saem de lá, então as pessoas começam a ocupar. Mas é do Minha Casa, Minha Vida ou não? Não. São apartamentos... bons, que nem diz o carioca. Bons. Bons. E aí as pessoas, enfim, vão ocupar os apartamentos. Dizendo isso porque o da Minha Casa, Minha Vida são inferiores, mais simples, né? São inferiores. Agora, então eles estão batendo palma em pé, né? Porque ovacionaram a delegação da Austrália, que colocou ordem naqueles edifícios. Um lugar espetacular, né? Claro, e quem comprou esses apartamentos, Darcio, evidentemente que ganha com isso, porque compram apartamentos mais ou menos baratos, digamos, né? E numa excelente localização. E já alugaram do governo? Fez parte da transação? Como é que foi feito? Fez parte da transação, porque quem construiu foi parceria público-privada, então já está vendido e assim por diante. Então, já se autofinanciou, digamos. Mas como está numa localização na Barra da Tijuca, próximo do antigo autódromo, aquilo é valorização imediata e grande, não é? Tranquilo. O Parque Olímpico é o antigo autódromo, não é? E o Nelson Piquet, que se chamava. E, portanto, a localização é absolutamente maravilhosa. Aliás, se tiver algum corretor plantonista lá, já vai fazer muito negócio com os próprios turistas, com os próprios atletas. Não tenha dúvida. E famílias e assim por diante, né? Agora, como eu dizia, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro ganha? Claro que sim, porque é a cidade que acaba recebendo muitos investimentos, dinheiro do governo federal, dinheiro do governo estadual e tal. A lamentar essa briga política que há entre o prefeito da cidade e o governador do estado do Rio de Janeiro, que não se entendem há muito tempo, e quem acaba pagando essa conta, digamos assim, é a própria população, né? Pelo desentendimento dos senhores políticos. Agora, se você conversasse com qualquer prefeito de grandes cidades no Brasil, claro que esse prefeito ia bater palmas e dizer, quer levar a Olimpíada para Santo André, por exemplo, o atual prefeito ia dar risada e falar, traz para cá imediatamente. Dinheiro que vem, investimentos públicos e privados, grandes obras, etc., qualquer prefeito. Agora, o investimento é grande, né, professor? Muito grande, muito grande. Muito grande. Essa Vila Olímpica aí... A Vila Olímpica são 32 ou 33, não me lembro exatamente, mas 32 ou 33 edifícios de 17 andares cada um. Olha que loucura. O que não é pouca coisa. E cada andar com 4, acho. Com 4 apartamentos e a base da construção toda jardinada, toda preparada, com salões de festas, com salões de cinema, etc. Quer dizer, um novo bairro, digamos, de alta qualidade, com transporte coletivo de última geração na porta, chamado BRT e assim por diante. E o setor hoteleiro acho que fecha o ano, né? Porque ali nós temos desde 6 estrelas até os hostels, né? Na área, por exemplo, da Zona Norte. E particulares também alugando quartos na sua própria casa, exatamente, com o sistema Airbnb e assim por diante. A ocupação hoteleira no Rio... Agora, nesses dias, de hoje para domingo, com a abertura agora na sexta-feira, deve chegar em torno de 96%, 97%. Olha que espetáculo. Quer dizer, os hoteleiros, digamos, estão rindo de canto a canto, né?
sem dúvida. Eu acho que esse policiamento, né, vamos falar de segurança, continuar falando de segurança também, que está sendo implantado em relação a atos terroristas, inibe o marginal convencional, né? Eu espero que sim. Passa, né? arranca a correntinha e foge de bicicleta, acho que não vai aparecer isso. Pô. Eu espero que sim, né? O que preocupa no caso do Rio, das praias de turistas, como se diz, a principal é Copacabana, claro, é que alguns desses marginais se organizam em grupos, né? Então, chamado arrastão e tal. E nesse momento, o turista ele está absolutamente indefeso, porque, é claro, a gente também é turista, às vezes, na nossa vida, em algum outro lugar. O turista ele está lá para se divertir, realmente. Então, ele não está pensando em nada, ele está com a cabeça no mundo da lua, como a gente Aliás, diz. o turista no Rio de Janeiro sofre há muitas décadas, né? Na época da Rolleiflex, que era uma máquina fotográfica espetacular na época. Por quê? Porque ele se identifica como turista. Claro. Né? Ele usa sandália de couro com meia soquete. Isso. Mas quem vai usar meia soquete no Rio de Janeiro? Florida. Não é? Acha que está no Havaí, né? Com um carção, né? Vamos falar assim, bem colorido, com uma camisa triple, quádruplo colorida. É pedir também, né? E uma Rolleiflex no pescoço. É, isso. E hoje o celular desse tamanho, tirando fotos, filmando para lá e para cá, todo mundo está vendo ele, né? E turista tem cara de turista, né? Tem cara de turista, é engraçado. Assim como nós pagamos sapo também, como vamos fora, né? O turista, quanto mais ele se disfarça para tentar deixar de ser turista, mais turista ele fica. Você reparou? É gozado, né? Por que será? Não, eu vou botar uma roupa aqui parecida com os locais e tal. Aí é que ele fica pior, né? Sabe por quê? Porque ele vai a locais. Eu conheço uma pessoa do interior, não vou citar nem nome, nem o correlacionamento, isso faz tempo também. Ela sonhava, ela tinha delírios de vir um dia para São Paulo e tirar uma foto e passear na Praça da República. Acho que via aquele laguinho, aquela pontezinha, acho que antigamente tinha uns patinhos, não tinham comido ainda, né? Tinha uns patinhos lá. Era uma coisa de louco para ela, mas aqui em Nova York quer nada. Ela queria ir para a Praça da República. Então, é interessante isso, né? Isso é um pouco aquela coisa do sujeito que vai a Londres pela primeira vez e quer tirar foto na Abbey Road, né? Onde os Beatles cruzaram aquela faixa de pedestre. Então, todo mundo vai lá, né? Todo mundo vai lá. Quer dizer, o pessoal que mora nas redondezas já está cheio de turista cruzando a rua para lá e para cá. Mas é verdade, mas deve ser centenas de pessoas diariamente. E no caso do Rio de Janeiro, as imensas filas que se formam para subir ao Cristo Redentor, por exemplo, ou passear no bondinho do Pão de Açúcar. Quer dizer, você é tem que nem a casa lá, do Elvis Presley em Memphis, no Tennessee. Aquilo é uma loucura. Todo mundo quer ir para conhecer. Mas filas e filas e filas, e compra ingresso, e tem as vans, entram em blocos de 15, 20 pessoas. Exatamente. É uma loucura. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade privilegiada porque tem mar e montanha tudo junto. É privilegiada porque tem um povo simpático, isso é inegável, né? O carioca tem essa marca, essa tipicidade e é uma cidade pronta para receber eventos dessa natureza. Ainda mais se tratando de evento esportivo, quer dizer, você tem os atletas... Todo mundo gente jovem, todo mundo gente feliz, todo mundo gente... Com certeza. Não é? Com alto astral. Portanto, essas coisas se somam. E torcer para que não aconteça, desculpe, a violência barata, né, que vai agredir pessoas ou fazer coisa pior. Torcer para que isso tudo não aconteça e que as pessoas voltem depois para suas casas felizes. Né? E a coisa mais bonita de se ver, né, professor? Centenas e centenas de jornalistas, fotógrafos, cameramen, tudo fotografando os eventos, os encontros. Isso é espetacular, para o Brasil. É verdade, porque a imagem que vai lá para fora, nesse sentido, é positiva. E antigamente a imagem chegaria num outro país depois de um longo tempo, né? Hoje não, graças ao evento da internet e de tudo isso, é imediato. Claro. E as imagens se eternizam, né? Tem uma cena do príncipe Charles, né? O novinho ainda, dançando numa escola de samba, ridículo, inclusive, né? Ridículo. Absolutamente Tinha que ter absurdamente ridículo. Mas se eternizou essa imagem, né? De segundos, né? É verdade, eu lembro dessa imagem. Você lembra disso? Mr. You are ridiculous.
Realmente eu lembro dessa imagem, ficou muito gozada, mas todo mundo acabou vendo, né? O mundo inteiro acabou vendo essa imagem do príncipe. Claro. Ô, professor, o senhor recomenda financeiramente que nessas pessoas estão investindo, né? É lógico, cada um tem um gosto, essa coisa, mas centenas de milhares de reais nesses ingressos aí. Vê gente saindo com pacotes de 60, 70, ou é para revenda, que brasileiro gosta também de armar uma confusão, não é? Ou é um investimento, porque todo mundo vai transmitir. Não que... há pessoas, não é, Darcio, que são aficionadas, querem ver isso ao vivo e tal. Mas não é à toa que, foi bom você lembrar disso, não é à toa que nós temos hoje alguma coisa em torno de 1.100.000 ingressos ainda disponíveis. Disponíveis, não é pouca coisa, 1.100.000 ingressos disponíveis para os mais porque a situação continua a mesma, né, professor? Melhor, deu uma segurada, mas... Porque quando se pensa no ingresso, você diz assim, olha, o ingresso para o esporte X lá é R$50. Poxa, barato, vou comprar um e tal. Sim, mas você tem que se deslocar para o Rio de Janeiro, você tem que achar um hotel. Com certeza. Ou um quarto na casa de alguém, você tem que se locomover lá dentro, você tem que comer e tal. Então, claro, essa conta fica cara. Exceção feita quem mora na cidade. O pernoite, alimentação parcial de 600, 700, 800 reais por dia. Uma passagem de avião São Paulo-Rio, nesses dias, está custando R$900. Dá para ir para Nova York. Dá para ir para Nova York. O preço, basta entrar na internet, você vai ver, está em torno de 850, isso que não devia acontecer, reais. Né, professor? Pois é, mas acontece. Talvez tenha sido isso que isso o falta de tenha competição. Citado no começo, né? Esse tipo de... Isso é falta de competição na aviação civil brasileira. E o governo acabou de fechar a porta de novo. Que coisa, com essa atitude recente do presidente Temer, que barrou novamente o crescimento, a possibilidade de crescimento das empresas através da participação estrangeira. Ô, professor, estamos quase que encerrando, mas quero fazer uma pergunta agora do Museu de São Carlos, né, que vai vir para São Paulo. Não, isso vai ser um espetáculo. Há uma possibilidade de vir para São Paulo e há também uma possibilidade de se reabrir em São Carlos. Por enquanto ainda puxa vida, nós estamos ainda torcendo. É uma coisa que eu não posso afirmar ou garantir, até porque não estou autorizado a isso. Mas logo, logo nós vamos ter boas notícias a esse respeito. Que bom. Eu quero colocar mais uma vez o programa no ar e à disposição, não é, para divulgação. Quando for a época que as coisas se encaixarem, eu vou procurar trazer aqui o João Amaro para que ele fale diretamente com você. Um abração e conte conosco aqui. Perfeito. Obrigado, professor, por ter vindo. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com o Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao professor Ramon Barazal. Va bene, per ora è solo una buonasera a tutti. Dormire con Dio, parliamo domani e riposare in pace. Ci vediamo domani, bella. Tchau, fui. Uma vida bem vivida é a maior de todas as Olimpíadas. Sabe por quê? Porque você é o atleta.